8 horas, boa noite. Hoje vamos começar mais uma edição do Bate-Papo Cultural, segunda edição. Hoje uma entrevista muito legal. Vamos esperar o nosso convidado chegar para anunciá-lo. Já deve estar sabendo quem é, um cara muito especial. Vamos esperar o pessoal chegar, esperar ele chegar aí também. Mariana, bom dia, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Mariana? Hoje o assunto vai pesar. Eu sou Ulisses Santos, sou quase jornalista, digamos assim, sou aluno da Uniriter de jornalismo e esse é um trabalho que eu faço para minha cadeira de estágio supervisionado. Peço que vocês cliquem no coraçãozinho aí. Ele chegou, Flávio Soares está presente. Aí que estamos. Ele acabou de chegar. Boa noite, Flávio. Tudo E bem? aí, tudo bom, Ulisses? Beleza? Como é que estamos? Tudo tranquilo, tá me ouvindo bem aí? Muito bem. Tu tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo. Beleza. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar aí para a gente dar início à nossa conversa, um bate-papo super amigável. Beleza, o Thiago tá entrando aí. Boa Isso. noite, Mariana. O pessoal Vamos está esperar o entrando povo para. chegar aí. Vamos esperar o pessoal chegar aí. Conhecer um pouco da história desse ícone do thrash metal gaúcho brasileiro. Vamos lá. Vamos lá, né, cara? Eu acho que tu tem muito a contar, né, cara? Tu é um cara que é uma referência, né, cara? Tu, assim, que falou em metal brasileiro e não falar do Flávio é a mesma coisa que, né? Não falar de nada, porque tu é um capítulo à parte, é um capítulo da história do metal, né, cara? Então, tu e a Leviatã tem muito o que contar, né, cara? Tamo aí na batalha, né? Então, Sempre, né, cara? sempre na batalha aí, o cara vai acumulando essas histórias. Exato, vai acumulando milha, né, cara? E quilometragem, né, cara? Isso. É isso aí. Falei com um colega teu lá do Julinho, Marcos Fregapani. Sim, grande figura, baterista, grande figura. Acho que ele vai entrar Eu, aí daqui a um pouco. eu mandei pra ele, sabe que eu mandei pra ele aquele card, né? Ele assim, não, o Flávio me mandou também. Eu falei, pô, que legal, que legal. Legal, bacana, cara. Marcos Mas, Fregapani, Flávio, mais conhecido como Marco Marco Polo. Polo. Isso. Marco Polo Vargas Fragapane, figuraça, figuraça. Uma vez eu encontrei com ele naquelas lojas ali na Galeria Chaves, né? Não via ele há muito tempo. Aí ele passa por mim assim, eu chego e falo assim, eu só vim aqui porque aqui era bem frequentado. E começou a rir assim, manda um café e tal. Figuraça, gente boa pra caramba, muito gente boa. Cara, vamos começar então a nossa conversa, cara? Vamos aí. Vamos lá então. Vou saudar o pessoal que tá chegando aí. Esse é a segunda edição do nosso bate-papo cultural, da disciplina de estágio supervisionado. Eu sou aluno da Uniriter de jornalismo e eu sou Ulisses Santos e estou recebendo aqui hoje à noite o baixista, líder e fundador da banda Leviatã, Flávio Soares. Boa noite, Flávio, tudo bem? Boa noite pra galera aí que tá acompanhando a gente aí. Legal esse teu trampo aí, teu trabalho aí. Vamos fazer essa conversa aí. Isso, não. E também assim, né, cara, pedir pro pessoal marcar o coraçãozinho aí pra coisa se, se destacar aí nas lives, né? Flávio, primeiramente, começar, como a gente sempre diz, né? Começar do começo, né? Eu queria que tu nos comentasse um pouco como foi tua trajetória no metal até formar a Leviatã. Então, assim, começando ali pelos 10 anos, quando eu comecei a me conhecer por gente que gostava de um som que a minha irmã escutava, né? A minha irmã é um pouco mais velha que eu, é uma geração que curte ali Beatles, Stones, e ela, né, já com 15 anos, procurando
procurando informação, ouvindo o som, e eu, né? Não era muito, não fazia muito a minha cabeça, mas já se destacava, né? Já era uma coisa diferente, assim. E eu, cara, depois de jogar bola, depois de andar de bicicleta, chegava em casa, tomava banho, fazia os deveres de casa e tudo, e ou perguntava para ela, ou quando ela não estava em casa, pegava as revistas dela, cara. Uma forma de que ela se informava e de tabela eu informava também, né? Aí comecei a conhecer bandas e, enfim, tinha uma revista na época chamada Pop, que abrangia de tudo, mas dava muita ênfase pro rock nacional, e algumas notícias lá de fora. Então, o cara ficava só naquilo, né? Vendo as figuras, lendo aquilo que interessava. E aí, cara, eu nessa época eu morava no interior, com 12 anos eu vim morar em Porto Alegre, né? E aí, chegando em Porto Alegre, 7ª série do ensino, do primeiro grau naquela época, né? Ensino fundamental hoje. Não conhecia ninguém, estava recém começando a fazer amizade, tudo. E a minha irmã aqui descobriu uma rádio, chamada Rádio Continental. Para quem gosta de pesquisar, a Continental foi uma rádio que revolucionou, né? Teve vários apresentadores aí que depois acabaram se destacando. E a minha irmã escutava muito a rádio durante o dia, inclusive ganhou vários prêmios, assim. Ganhou LP do James Taylor, ganhou coleção de compacto dos Beatles, que era mais a praia dela, né? Mas eu descobri que nessa rádio, às sextas-feiras, às 11 da noite, tinha um programa de rock pesado. E aí isso aqui é vai muito mais comigo do que o som que a minha irmã curte, né? É muito mais legal. Me identifiquei muito mais, né, com o programa esse. Tinha uma chamada toda especial, né? Tipo, os caras que apresentavam o programa, eles tinham tipo eram uns personagens, assim, que eles faziam. Então, tinha uma chamada toda muito louca. E ainda por cima, cara, a minha irmã me fez uma proposta da gente pegar a grana da mesada e comprar disco, né? Daí a gente... Que proposta, uma proposta, beleza. Topei tentadora. na hora. Topei na hora e fomos. O primeiro mês que a gente conseguiu uma grana assim, a gente foi numa casa que a minha mãe comprava roupa, comprava uma casa que hoje já não existe mais, mas tinha uma seção de LPs, né? E aí ela comprou um disco do Nazaré, que por sinal é um dos discos mais pesados assim, do Nazaré, né? Tipo, tem vários sons legais, assim. E eu comprei um disco do Uriah Heep, cara. Foi meu primeiro disco, assim, que eu comprei com a minha grana. Assim. Batismo? Batismo, assim. E aí, resultado que no segundo mês eu todo empolgado, né? Vamos lá. Falei pra ela, vamos lá comprar. Não, eu não vou mais comprar disco, tá muito caro. Vou pegar minha grana e comprar outras coisas. Mas aí o veneno já tinha entrado, né, cara? O veneno já estava no sangue. Já era. A partir disso, a partir dali eu fui começando a me interessar cada vez mais e procurar informação, que era bem difícil. Era muito. Mas, né, a gente procurava se informar. E aí com a galera da escola também, que curtiam som pesado, a gente ia para casa de um comprava um disco, ia para casa de todo mundo para escutar aquele disco. Então foi assim que eu acabei conhecendo o primeiro disco do Van Halen, né? Várias coisas naquela finaleira ali de anos, comecinho dos anos 80, né? Finaleira dos anos 70 e comecinho dos anos 80.
E aí, cara, nada mais natural, né, do que querer tocar um instrumento. Porque já tinha aprendido a arranhar no violão, mas umas coisas mais de música gaudéria mesmo. O professor que eu tinha no anterior era muito dessa praia, mas enfim, né, o cara vai aprendendo. E aí, cara, quando eu entrei no segundo grau, que ensino médio aqui hoje, né, eu fui estudar no Champagnat, uma escola particular, e aí o Champagnat teve uma promoção de fazer um festival com músicos da escola, né? A banda podia se inscrever, mas tinha que ter 2 músicos da escola. E aí, pô, foi aquele auê ali na turma da escola lá, e acabei montando uma banda com um colega meu que fazia vocal e conhecia um batera e um guitarrista. E como ele conhecia um batera e um guitarrista, o guitarrista tocava mais guitarra do que eu, acabou sobrando baixo para mim. Toma e aqui. aí, já era. Essa banda se apresentou, fez, eu acho que umas 2 apresentações só em escolas aí, e acabou não dando em nada, né? E só que aí o cara já estava se familiarizando com o instrumento, né? Já procurando melhorar tecnicamente. E aí em 83 por aí já escutava a Ipanema FM, né? A Ipanema FM nem era no morro, era aqui perto da Redenção, ali naquela avenida ali do lado do Parque Farroupilha ali. E né, sempre procurando as coisas mais pesadas, e essa Ipanema tinha um programa, né, pelo Ricardo Barão, que tinha um programa que era o Central Rock, né? Que era o Central Rock, que era só voltado para rock pesado e para heavy metal. Em 83, cara, em meados de 83, um amigo meu veio com um papo, cara, eu conheço 2 caras aí, um guitarrista e um batera, que estão procurando um cara para formar uma banda. Tá afim, não sei o quê. Não, vamos lá, vamos falar com os caras, né? Vamos ver qual é que é. E aí acabei conhecendo o baterista que formou o Leviatã comigo, né? O Rossano Nadal. E conversei com ele por cima, a gente mais ou menos achou que as ideias batiam. E aí acabei marcando para conhecer o Carmelo, que era um cara que não tinha muito tempo, assim, trabalhava bastante, assim, mas a gente marcou um encontro, um fim de semana, e aí conversamos os 3 e vimos que, porra, era tudo... Tinha muita afinidade nas ideias, né? Tanto nas ideias, tanto na parte instrumental como na parte lírica de letras, sobre o que nós vamos falar na banda. Então, tudo fechou e a gente resolveu montar uma banda, né? Tinha muita afinidade. Tinha total afinidade na época. Na época era muito... Nessa época eu já estava trocando muita informação por carta e já estava atrás de informação assim que viesse de fora, né? Que não só daqui do né, do meu entorno. Já procurava trocar fita cassete por correspondência. Então já tinha acesso a bandas tipo Venom, Merciful Fate. E aí, cara, isso eu mostrei para eles e na hora a gente se identificou, então vamos montar uma banda. Eles já tinham alguma ideia do que fazer, né? E aí a gente passou
Cara, o primeiro ensaio que a gente resolveu definir como data primeira da banda, né, foi 12 de dezembro de 83. E que a gente fez a primeira vez que a gente se reuniu e tocou alguma coisa junto, né? Claro que não tinha música, não tinha nada, não tinha cover, foi um improviso ali de som instrumental, mas a partir daquele momento a gente viu que, vamos fazer a coisa séria. E aí, cara, passamos um bom tempo compondo músicas, né? Fazendo esquema indo atrás de como, definindo o nome da banda, logotipo da banda, o porquê das coisas, porquê da banda chamar Leviatã, porquê das cruzes. Isso tudo foi definido em cerca de uns 4, 5 meses. E nesse tempo a gente já ensaiava, já começamos a compor músicas, mas ninguém sabia da nossa existência, né? A gente não divulgava nada, a gente ensaiava para nós mesmos ali, porque a gente não sabia quando que a gente ia estar pronto, né? Mas aí, cara, Ricardo Barão no Central Rock anuncia que ele vai lançar uma coletânea de rock gaúcho, né? Eu falei para os caras... Aí que eu ia chegar. Desculpa, aí que eu ia te perguntar, né? Porque vocês criam a Leviatã, eu ia te perguntar justamente por causa do nome e das cruzes, né? Porque se não criou nenhuma polêmica na época, enfim, não, tipo assim, entre vocês, entre os amigos de vocês, né? E a origem do nome. E também eu ia emendar contigo, já emendando a questão, né? A questão de como é que foi participar do Rock Garage, né? Que é o disco que o Barão faz, né? Como é que foi entrar naquele meio e participar daquele disco? Então, o nome, cara, o Leviatã é um livro, né? É um livro escrito por Thomas Hobbes, que em português foi traduzido, tem essa versão em português, escrito de uma forma de ficar escrita um pouco diferente, mas a gente pegou do livro original, né, que é com TH no fim, e a gente uniu com a palavra Etã, que é amém, né, e então ficou aquele jogo ali do A com E, até para diferenciar, porque a gente sabia já da existência de outras bandas, e tem até um selo, uma gravadora, acho que no Canadá, que se chama Leviathan Records. Então, para diferenciar... Aquele E, né? Sem aquele E, né? Só com A junto, né? E tem outras bandas. Botar no Google, o Leviathan tem outras bandas com, né, sem o E, tem. Então, a gente já sabia disso, né? Então, a gente fez esse jogo ali do A com E, para ficar diferente. As cruzes, cara, as cruzes invertidas não querem dizer nada mais do que o descontentamento que a gente tem com religiões, com qualquer tipo de religião, né? Que a gente simbolizou nas cruzes da religião cristã. Porque, cara, desde aquela época a gente identificava que o cara vai na igreja ou no culto ou em qualquer lugar, qualquer religião, e lá ele é uma coisa, fora, na vida real, ele é outra, ele não quer saber do próximo, ele não quer saber das pessoas, ele faz o que quiser. O ser humano é muito vil nessa hora de lidar com as pessoas, né? Claro que generalizando. A questão da hipocrisia, né? Exatamente. Então a gente pegou e invertiu as cruzes. Naquela época, cara, não tinha nada de black metal, de polêmica com... É óbvio que as cruzes invertidas chocam quem é cristão, né? E depois, mais para frente, que veio o lance de black metal e dessa divisão essa divisão dentro do metal aí de estilos não tinha naquela época, né? Era uma coisa, era heavy metal. É heavy metal e ponto final. Heavy metal, no máximo, assim, quando começou a aparecer bandas que tocavam mais rápido ali, que se falavam em alguma coisa tipo speed metal, mas nada ia além disso. Nada além disso, exatamente.
E aí, cara, a participação do Rock Garage foi isso. Eu ouvi na rádio, levei pra banda, né? Olha, vai ter uma coletânea, né? O cara tá recebendo material, a gente não tinha nada gravado em estúdio, nada, né? Ninguém sabia da nossa existência mesmo. E aí a gente resolveu gravar um ensaio com aqueles radiogravador, aqueles radiogravador mesmo, mas ficou uma coisa audível, né, cara, que a gente achou que dá para se escutar, dá para ter uma noção de como é a banda, e aí pegamos e levamos pro cara, levamos pro Barão, ele tinha uma loja, uma disco voadora que ficava lá na esquina da Independência com a Ramiro, a gente levou lá na loja dele. E aí, cara, do nada, assim, ele gostou, né? Ele ouviu a primeira, achou muito legal, ouviu a segunda, viu a terceira, e aí já vocês vão estar na coletânea, e a gente acabou tendo que fazer as coisas meio que, não na correria, mas a gente teve que ir para estúdio, gravar as músicas, né, de uma forma um pouco mais polida, para poder rodar na rádio. Então a gente foi pro estúdio, gravamos 3 músicas para a gente poder fazer a divulgação na Ipanema FM. Naquela época ainda era em fita rolo, tu recebia a gravação em fita rolo, levava na rádio, tinha que botar no rolo, rodava e depois tirava, voltava com a fita rolo. Outras épocas. E aí a gente acabou entrando na coletânea, né? E me diz uma coisa, e apesar de quererem muito, na hora que ele disse assim, vocês estão na coletânea, não deu susto, cara. Vocês não ficaram assim, meu Deus, agora demos um passo à frente que não pode voltar atrás. Eu acho que esse susto a gente já estava, não programado, assim, mas a gente já estava esperando, não foi uma coisa tão apavorante assim. O pior, cara, foi estrear a banda no Araújo Viana, que é um espaço, para quem não conhece, para quem é de fora de Porto Alegre, é um espaço aí que na época cabia 3.500 pessoas, o auditório lotado, né? E era a estreia da gente, a gente nunca tinha feito show, né? Estrear em festival, praticamente. Estrear num festival, Cara. Aquilo ali, eu confesso que os 3 tremeram as bases, assim, mas enfim, a gente tirou de letra, cara, a gente teve que voltar no palco, porque acabou, acho que foi Replicantes, a última banda, e aí o pessoal pedindo mais um, e o Barão disse, vocês entram lá e detona, porque é o som mais porrada que tem da coletânea, e toquem azar. Cara, não tem mais música, nós vamos ter que repetir azar, vamos lá, repete as músicas, vai lá e toca, não interessa. Foi uma experiência bem legal, mas foi preocupante, né? Eu imagino. Não, e uma coisa, né, cara, o pessoal que hoje tem, porque hoje, né, a gente tem acesso às mais diversas músicas, das mais diversas formas, de uma maneira muito fácil, né, cara? Tipo assim, se um cara como eu, qualquer pessoa quiser montar uma banda, é fácil de tu ir atrás das pessoas e encontrar, entendeu? Naquela época, para quem não sabe, anos 80, bicho, é como eu digo, sabe, é uma época pré-internet, né, cara? Não tinha nada para... Tipo, como tu disse, eu me comunicava por carta com as pessoas. Sim. Sabe? Pra geração de hoje, que carta, né, velho? Era outra... Quem tem os seus 20, 25, 30 anos nem sabe o que é uma carta, né, cara? Nem sabe o que é, né, cara? Cara, se eu mostro que meu filho tem 19 anos, cara, ele sabe das mídias porque eu tenho em casa, né, cara? Porque Sim. Ele pega um vinil, mas não é coisa do outro mundo para ele, um cassete, um videocassete, é coisa do outro mundo, né? Então, e naquela época, como a comunicação era demorada, né? Escrevia uma carta, aí, botava cara, botava no correio.
esperava, tu não tinha nem sabia se o cara recebeu ou não recebeu. Exato, Aí né, quando, determinado dia, 2 meses depois, aparecia a resposta. é verdade. Mandar um abraço pro pessoal aqui, a Jaciri, Recife, 2013. Boa noite, Jaciri, tudo bem? Flávio, aí depois a Leviatã consegue gravar o primeiro disco, né? Em 89, se não estou enganado. Isso. Né? Claro, e depois do Rock Garage abriu portas pra caramba. Abriu, exatamente isso. Mas aí, ainda em 85, por aí, teve uma mudança de formação, entrou um batera, né? Entrou um batera, o Rossano, que era baterista vocal, ficou só como vocalista, mas acabou saindo um pouquinho depois. Porque a banda inicia como trio e depois vira quarteto, né? Isso, virou quarteto, mas nessa época que ele saiu, a gente voltou a virar trio, só que eu já tinha assumido, né? Aí eu assumi os vocais, tocava só o baixo, e ele era o batera, era o vocal. No Rock Garage é essa formação, né? Um guitarrista, eu como baixista, e o batera é o vocal. Batera é o vocal e eu, o cara que fazia as letras em português. Naquela época a gente cantava em português. Com a saída dele, cara, e com o lance de já estar me correspondendo demais assim com o exterior e tudo, a gente resolveu verter tudo para inglês, tudo que era possível, né? Porque algumas letras meio que não faziam sentido cantar em inglês. Tipo, a gente tinha uma letra, Pátria Amada, que era uma crítica, né, ao Estado em si, ao Estado brasileiro, e que usava algumas frases do hino. Então não fazia muito sentido. Essa a gente não verteu, e mais umas 2 ou 3 a gente não verteu. Mas a gente verteu para o inglês e acabamos gravando a primeira e única demo tape que o Leviatã gravou até hoje. Saiu em 85 a demo chamada Trash Your Brain, né? Aí a gente já tá com aquele lance de thrash metal, de ter a segmentação dentro do metal. A gente já lança Trash Your Brain, e uns 2 anos depois disso o guitarrista sai fora. E aí eu chamo primeiro um dos guitarristas de uma banda que era uma gurizada na época, né? Que a gente se dava com os caras, ia nos ensaios e tudo. Eu acabo chamando primeiro um dos guitarristas, depois ele me convence a chamar o outro cara, o outro guitarrista, e aí com essa formação como um quarteto, a gente acaba gravando o primeiro disco, porque essa demo que a gente gravou em 85, ela rodou o mundo e acabou parando nas mãos do dono da Rock Brigade, né? Que era uma das revistas, acho que na época era a única revista forte assim que existia no Brasil. Sim. E ele gostou pra caramba e entrou em contato no final de 88, por aí a gente negociou e acabamos, né, tem todo aquele tempo da gente gravar o disco, e acabamos lançando no finalzinho de 89, né, o disco ficou pronto, e a gente resolveu, por ter aquele período ali de férias, de Natal, férias ali, a gente acabou jogando o lançamento para o começo de 90. Então, o Smile acaba ficando pronto em finalzinho de 89, mas oficialmente ele é um lançamento de 1990. De 90. Já por essa gravadora, Rock Brigade. Sim. E também ele serve para tipo, cartão de... Como é que chama? Cartão de visitas, né, cara? Tipo assim, ó, esse é Leviatã, e assim, tu tocou num assunto muito importante que eu acho muito, assim, que eu adoro comentar, discutir com as pessoas, a questão da subdivisão, sabe? Quando que a Leviatã define ou diz assim, ó, nós somos thrash metal? Nós, cara, tipo assim, como é que vocês se definiram como thrash metal, né? Em que momento? Talvez pelo lançamento da demo, né? Que se chama Trash Your Brain, né? Pelo Trash Your Brain da demo. Isso foi em 85, acho, 85 ou 86 a gente lançou a demo. E aí a gente já se autodefine, né? Como uma banda de thrash metal. Até porque o tipo de som que a gente sempre fez,
E o tipo de som que sempre influenciou nós lá no início, e também essa formação que acabou gravando os discos, sempre foi o thrash metal, tanto o thrash europeu, né, quanto o thrash americano ali, Slayer, Metallica, Anthrax, Testament, Exodus, na parte da Europa lá, Creator, Sodom, enfim, né, tudo isso sempre foi grande influência da gente. Então, acho que mesmo inconscientemente a gente se autodefiniu, né, como uma banda de thrash metal lançando a demo. Até pelas preferências, quer dizer, dentro, para quem não conhece, né, dentro do que é pesado, o mais pesado ainda, né? O mais veloz, o mais, às vezes até mais sujo, às vezes, né? Não é tão ignorante quanto um som que veio depois ali, né, quanto death metal, sim, e aí mais denso como o black metal, mas enfim, a parte mais extrema do heavy metal, ela começa com thrash metal. É verdade. A Leviathan, ela tá num tributo ao Kiss, né? Que agora foi disponibilizado o primeiro CD em download, até pela questão da pandemia. Como é que foi ser uma das faixas desse tributo a uma banda icônica que é o Kiss, né, cara? Como é que foi serem chamados e escolher a música? Então, a história ela vem um pouco de antes, né? Porque eu tive loja, né? Eu tive uma loja de... E eu vi tocando isso tudo depois. Durante um tempo eu tive uma loja especializada em heavy metal. E eu tinha um cliente de Santa Catarina que ele, durante muito tempo, ele foi meu cliente, comprava bastante material comigo. Mas ele foi pra gringa, né, cara? Ele tinha descendente italiano e acabou indo pra Itália. E depois que ele conseguiu a cidadania italiana, ele migrou pra Inglaterra e tá na Inglaterra até hoje, né? Esse cara saiu daqui, cara. Quando ele saiu daqui, ele me disse, cara, eu vou sem nada pra lá, mas eu vou fazer minha vida lá e eu vou abrir uma gravadora para lançar bandas que eu gosto, bandas brasileiras que eu gosto. E Leviathan vai ser uma das bandas, né? A Leviathan acabou sendo a primeira banda que ele lançou, cara. Né? Primeira banda que ele se interessou em lançar, ele acabou lançando o segundo álbum da gente lá. E essa gravadora se chama Secret Service Records, lançou bastante coisa lá, cara. Lançou algumas bandas que ele conhecia de Santa Catarina. Lançou inclusive o Torture Squad, o penúltimo álbum, acho, do Torture Squad. Um grande abraço pro Ivan aí, que entrou aí. Isso, eu ia falar, eu não quis te interromper. Eu ia falar um grande abraço pro Ivan da Gladiator, meu amigo de longa data. Satisfação vê-lo aqui na nossa live. Continua pra nós aí, cara. E aí o cara lança o celular em Londres. Ele em 2018, acho, ele teve a ideia de reunir bandas brasileiras que toparam fazer. E ele começou uma série de tributos, né? A princípio iam ser apenas 3 tributos. Ele começou com Motorhead, a gente participou. Depois teve esse tributo ao Sabá, a gente participou. E teve o tributo ao AC/DC, que a gente participou também. E ele ia encerrar com isso, né? Mas os resultados foram tão legais, cara. E as bandas se interessaram, e lojista se interessou, e a imprensa falou super bem, que ele cedeu às pressões, né? E ele está continuando. Cedeu às pressões. Continuando com a saga dos tributos brasileiros aí. Então, ele já lançou um só com com bandas que tem vocal feminino, um tributo ao Deep Purple, e nessa vibe aí vai ter um tributo ao Led Zeppelin também, com bandas que têm vocais femininos, né? E aí esse tributo são só bandas brasileiras? Só com bandas brasileiras, cara. Ah, que legal, cara!
O do Motorhead, no do Motorhead tem Ratos de Porão, tem Claustrofobia, Torture Squad. E, cara, muita banda conhecida e muita banda nova, muita banda desconhecida, assim, que ele acaba conhecendo, né? E agora foi do Kiss, que a gente também tá, e tá programado ainda um do Iron Maiden e um tributo ao Slayer, que vai ser, tipo, ele acha que vai ser o último, mas a gente acha que ainda vai ter mais, a gente acha que ainda vai ter mais tributos aí. Mas esses tributos, assim, cara, eles são assim, é como tu disse, né? As bandas já conhecidas, elas criam uma nova forma, uma nova apresentação, e as bandas que são novas, cara, elas têm uma coisa assim que uma baita forma de se apresentar e de se mostrar, né, cara? Imagina, a banda, ela é nova, ela é agora aparecendo e tá num tributo ao, sei lá, ao Kiss ou ao Slayer, sei lá. Pô, que coisa mais legal que isso, né, cara? Para quem tiver interesse aí e quiser buscar, os 3 anteriores estão esgotados, né, na gravadora. Eu ainda tenho, porque a gente recebe, né, uma cota de CDs, eu ainda tenho alguma coisa do tributo ao Motorhead. Mas o Sabá está totalmente esgotado, o AC/DC também. E o do Kiss está indo pelo mesmo caminho, né? Que bom, né, cara? Que ótimo, né? Mídia física vendendo ainda, cara. Imagino. Não. Isso que eu ia te perguntar depois, mas eu já vou antecipar a pergunta. Com essa questão da pandemia, por exemplo, a questão, e também a questão das redes sociais e da internet e tudo, o Leviathan, ele ainda pensa em lançar os discos de maneira física ou só através de streaming, de download, etc? Não, vamos lançar físico também. Os dois álbuns da Rock Brigade, eles já foram relançados em CD, né? Sim. E o Smile, que é o primeiro que a data, como eu te falei, a gente considera ele como um lançamento de 1990, ele acabou de fazer 30 anos, né? 90 a 2020. E ele foi lançado por estar fazendo 30 anos, ele foi lançado em mídia, que é uma mídia não muito comum para nós aqui, em fita cassete. Foi lançado na China, cara. Lançado na China, cara. E o Disturbed Mind eu já negociei. E aí o cara lá da gravadora chinesa vai lançar a primeira negociação foi o Smile só em cassete, mas depois a gente negociou em CD, né? E o Disturbed Mind vai pelo mesmo caminho, vai ser lançado em mídia física na China em CD e em cassete. Aliás, o Ivan tá aí, a Gladiator também teve o seu álbum lançado em cassete lá na China. A Gladiator é outra referência, né, cara? E me diz uma coisa, tu tem ideia da tiragem, cara? De quantos exemplares eles fazem nesses lançamentos? Lá em cassete eu acho que é 300, se não me engano. 300 peças. Não é muito mais, assim, né? Não, mas mesmo assim, né, cara? É uma coisa assim que fica, como é que eu vou dizer? Mesmo que sejam 300, ou o valor, ou quantas forem, né, cara? É uma coisa assim, tipo, tu guarda como referência, né, cara? Sim. Quase como algo simbólico, né? Hoje em dia, claro que a mídia física caiu as vendas muito, né? Então está se discutindo as grandes bandas em quais mercados que vão ter os seus álbuns lançados em mídia física, né? Surgiu uma polêmica aí com um novo álbum do Ozzy que não foi lançado no Brasil, e o Metallica que está lançando o SM Volume 2 aí corria o risco de não ter o seu disco lançado aqui no mercado brasileiro, mas já foi definido que vai ser lançado, né? Ou já foi lançado no mercado nacional aqui. Mas o último álbum do Deep Purple, cara, no Brasil saiu 500 cópias. Eu não sabia disso. É um dinossauro. Deep Purple é um dinossauro do rock, né? Claro, imagina. Claro. Foi lançado em mídia física, mas foram só 500 cópias.
Não, e E, isso, na você verdade, provas, a gente aposta na mídia claro, física, né? Porque o Leviatã, sim. principalmente agora, em época de pandemia, cara, a gente está vendendo muito mais do que a gente vendia, né, Que vendia, pela internet do sim, que a gente vendia antes. Claro que a gente com vende certeza. muito em show e, né, em lugares Sim, que a gente nunca pisou, que o cara que é difícil do fã ter acesso ao material, quando ele vê o material ali na frente, óbvio que ele compra. Mas agora, aham, em tempos de pandemia aí, de distanciamento, a gente está vendendo muito bem pela internet. eu E imagino. eu tenho uma gravadora também, cara, eu aposto muito na mídia física. Claro que a gente não está mais fazendo uma tiragem grande, mas as bandas têm têm a sua mídia física lançadas aí. Estamos fazendo esse esforço sempre. Tá certo. Em 2013, a Road Crew considerou o Smile como um dos principais discos de metal brasileiro, né? Um dos Isso, 60, um né? dos 60, Como é que um foi, dos... mais importantes, né? Como é que foi essa notícia, cara? Como é que foi, tipo assim, não sei, eu vou botar como eu me sentiria, né, cara? Olhar para trás e dizer, puxa, tudo fez sentido. Pois Como é que foi a é, situação, cara? quando acontece isso, né, tipo, esse lance da Road Crew de ter considerado o Smile como um dos 60 mais importantes discos do metal nacional, ou uma gravadora lá da China que vem e te faz a proposta de lançar o teu trabalho lá, ou o cara querer lançar o Disturbed Mind na Inglaterra, ou relançamento do álbum aí que a gente está em negociação. Tudo isso, cara, na verdade eu acho que não cai a ficha, sabe? Mas já me perguntaram, cara, quando tu montou a banda lá, 37 anos, já tá chegando em 38 agora, no final desse ano aí, tu pensava nisso? Claro que tu não pensa nisso, né? Mas assim, tem uma tem uma brincadeira, né, que diz que, cara, para tu nasceu, tu virou gente, e para tu deixar um legado aqui, tu tem que, né, ter um filho, plantar uma árvore e escrever um Escreveu livro. o livro. Cara, eu não escrevi um livro, cara, mas eu lancei 2 álbuns que estão fazendo, né? Então tem a sua história, tem o seu valor, o filho eu já tenho, só me falta a parte mais fácil, que é pegar um muda e plantar uma Botar árvore uma qualquer. árvore. Não, mas vamos combinar que CD, o mesmo disco, cara, é que nem ali, ó, a Luciane falando, quando tem qualidade é isso aí, né, cara? Não tem prazo, não tem validade, isso vai pra posteridade, né, cara? Pra posteridade, Então, sem dúvida. é claro que na época que tu faz, que tu cria, que tu, né? Tu não pensa nisso, obviamente, não faz Claro que não. aquilo, tu não compõe aquilo pensando que, daqui a 30 anos, cara, daqui a 30 anos eu achei que eu nem ia estar vivo, mas enfim, tá aí, né? Tá aí Tamo os aí, disquinhos fazendo história. sem dúvida. Flávio, eu quero te agradecer por nós termos tido essa conversa. Tu era um cara que eu sempre quis conversar. Eu sempre estava tentando buscar, assim, tu não vai lembrar, mas uma vez eu te encontrei antes de um show qualquer, daqueles do Gigantinho, assim, conversei contigo 2 ou 3 minutos, então tu não deve lembrar, não vai lembrar, claro. Mas assim, para mim tu sempre foi referência, velho, tá? E para mim, assim, tá sendo uma satisfação conversar contigo. Eu queria te agradecer muito, cara, por ter Pô, disposto o teu tempo para conversar comigo. tamo aí, cara. Foi um prazer contar um pouquinho da história do que foi a banda, né? E na verdade, eu sempre digo, tipo, as pessoas me têm como referência, tá, beleza, mas, cara, não é. É porque eu tava naquela época, né? No comecinho de 80, e não parei de fazer isso, porque tinha muita gente que estava comigo lá naquela época que acabou parando, né? Sem E se, dúvida. se não tivessem parado, estavam aí lado a lado com a gente contando a história também. Também. Então, uma das coisas que eu digo é que realmente metal está no sangue e é o que a gente faz. Desde que me conheço por gente, eu vou morrer fazendo isso também.
Então é um prazer conversar contigo aí e contar um pouquinho do que foi e do que vai ser a história do Leviatã daqui para frente. É isso aí. Conta comigo para divulgar algum novo lançamento, alguma coisa, um novo material, cara. Com certeza, beleza. Obrigado, pelo Flávio espaço. Soares. Flávio Soares ou Flávio Leviatã, né? Obrigado pelo pessoal que nos acompanhou aí na live. A live vai ficar aí no GVT, aí é só voltar e ouvir de novo. Agradecer o pessoal que nos assistiu aí ao bate-papo cultural com Flávio Leviatã, Flávio Soares. E lembrar que amanhã, às 3 da tarde, eu vou conversar com o Tonho Croco, líder e fundador da Ultraman. Muito obrigado, Flávio. Esse é outro figura. Eu estou esperando, estou assim ansioso. Obrigado, Flávio. Boa noite. Então tá. Valeu, cara. Valeu. Abraço. Feito. Até.